prepare. A partir de hoje, nada mais será como antes sobre a sua história. Profetiza na vida dele, de humilhado a exaltado. Diga de pobre a enriquecido. Diga de pequeno a grande. De cativo a liberdade. Se prepare, pois o seu cativeiro, meu Deus, vai virar. Só quem acredita joga a mão para cima e glorifica o Cordeiro. Pode tomar assento, por favor, aplaudindo a Jesus. Ele é digno. Deus está aqui, irmãos. Eu estou sentindo a presença dele. Tem alguém sentindo Jesus aqui? A missionária Débora começou a cantar ali, mesmo com a minha perna ruim, me deu vontade de correr e voar aqui. Os céus já estão abertos sobre essa igreja. Tem algo sobrenatural para ser derramado sobre a nossa vida. Se eu fosse você, já levantava as minhas mãos, já bradava glória a Deus, já bradava aleluia, e já começava a agarrar tudo aquilo que Ele tem reservado para você. Seguidores, pisarem no soberano eterno Deus. Este precioso e valioso texto sagrado que eu lhes proclamei e lhes mencionei, pois que permearam os nossos ouvidos e que foram como uma flecha atingindo o alvo dos nossos corações. Efetivamente Ele vem fazendo o que chama as armas no meu coração e provocando impacto duradouro sobre o meu ser e trazendo luz ao meu viver e fazendo moradia no mais profundo do meu interior e fazendo a minha alma se deleitar, meu coração estrondear e o meu espírito saltear dentro de mim pela concepção das poderosas e gloriosas palavras que Salomão teve o grande beneplácito de nos deixar escritas, inspirado, movido e impulsionado por magnífica e extraordinária inspiração divina, concedida pelo Espírito do Senhor, que um dia se apoderara-se do mesmo. É bem verdade que é do conhecimento de todos nós outros que Salomão era filho de Betseba e era filho do grande rei Davi. O nome Salomão significa pacífico. O que significa Salomão? Pacífico. Este foi o nome que seu pai Davi deu para ele. Mas o interessante é que o profeta Natan olhou para aquele bebê, pegou o bebê no braço e disse: você vai se chamar G de Dias, que significa querido do Senhor. Se prepare, porque hoje você vai sair aqui desse culto com uma faixa no peito: querido do Senhor. Ai de quem se levantar contra você, ai de quem tocar em você, vai ver os braços fortes do Senhor vindo contra a vida dele. Quem acredita, levante a mão, dê um grito de glória a Deus bem forte e bem alto. Deixa eu ver se tem G de Dias aqui neste lugar. Cadê os queridos do Senhor para jogar a mão para o céu e bradar glória a Deus, bradar aleluia aqui neste santuário? Nós sabemos que legitimamente Adonias era o filho mais velho do grande rei Davi, portanto ele era o filho legítimo herdeiro do trono por ser o mais velho. Mas o interessante é que antes de Davi morrer, Davi faz uma promessa para Betseba, dizendo que Adonias não seria o herdeiro do seu trono, mas que o herdeiro do seu trono seria Salomão. Ora, a gente conhece a história. Quando Davi estava ainda vivo, Adonias tentou usurpar o trono do seu irmão Salomão, porque ele já conhecia a promessa que Deus tinha feito sobre a vida daquele menino, que ele que seria o sucessor do trono real. Então Adonias fez de tudo para usurpar o trono de Salomão, porque ele estava com medo de Deus cumprir as promessas na vida de Salomão. Tem gente que é assim, ele já percebeu o que Deus tem preparado para você, eles já entenderam o que Deus vai fazer com você lá na frente, e Ele vai fazer de tudo para impedir que as promessas de Deus se cumpram na sua vida. Mas eu vim debaixo da autoridade de Deus para te dizer: você está debaixo de uma promessa, a chamada é sua, o trono é seu, não tem Adonias que vai arrancar de você. Adonias hoje terá dois trabalhos: o primeiro de se levantar contra ti, e o segundo de cair diante de ti, porque a promessa é sua. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Pega a mão do seu irmão do lado e diga assim para ele: você é Salomão. Diga: você é querido do Senhor e você tem promessa. Diga: fique em paz, que mais cedo ou mais tarde o trono vai ser seu. Mais cedo ou mais tarde a coroa
mais cedo ou mais tarde, o cetro vai ser entregue na sua mão. Eu quero profetizar, levante a mão para receber. Agonias vai ter que ficar por inveja mesmo, porque vai ser demais o que Deus vai fazer na tua vida, vai ser demais o que Deus vai fazer na sua história. São os queridos do Senhor que acreditam, levante a mão e diga amém. Amém. Agora veja que antes de Davi morrer, ele teve uma conversa com seu filho Salomão. Talvez Salomão deve ter pedido ao seu pai conselhos, dizendo: pai, o que eu vou fazer? Imagine você ser herdeiro do trono do grande rei Davi, do homem que era segundo o coração de Deus. É o único homem, pastor Charles, dentro da Bíblia que eu vejo expulsando demônio cantando. Quando o espírito mal vinha sobre Saul, Saul ficava desesperado e chama Davi aqui, porque Davi começava, profeta, a tanger a harpa. E quando ele tangia a harpa, os demônios que vinham contra Saul por um caminho, por 7 caminhos, tinham que fugir de Saul. Imagina a grande responsabilidade. É isso que Salomão está pensando. Mas Salomão, como um bom filho, agora agarrou os conselhos de seu pai. Talvez nessa conversa seu pai deve ter dizido: olha, meu filho, eu tenho um sonho. O meu maior sonho sempre foi construir uma casa para Deus. E talvez ele deve ter contado para o seu filho, dizendo: um dia eu sonhei fazer uma casa para o Senhor. E chamei o profeta Natan e disse: Natan, meu sonho. E Natan disse: meu filho, vai, o Senhor é contigo. Mas a gente conhece a história. Naquele mesmo dia o Senhor disse a Natan: diga para Davi que ele não vai edificar a casa, porque as mãos dele é manchada de sangue, mas eu vou levantar um da sua semente, que ele vai levantar a casa. Talvez naquele dia o profeta Natan confundiu o ministério com a amizade. É um grande pecado quando a gente confunde ministério com amizade. Ele deve ter voltado diante do rei Davi, dizendo: ó rei, agora diz não, amigo, desculpa, agora diz o profeta. Deus mandou dizer que você não vai edificar a casa, mas que ele vai levantar um da tua semente que vai edificar a casa ao Senhor. Ele diz explicitamente que este que levantaria a casa seria o seu filho, por nome de Salomão. Salomão deve ter guardado aquela história que o pai dele contou para ele, guardou aquilo no coração. Agora vejam, os senhores estão fazendo uma grande festa para comemorar o novo rei da nação, o sucessor do trono real, do reino unido, a saber agora Salomão. Agora veja, todos celebram aquela festa e de repente, ele, segundo o historiador, tinha menos de 18 anos de idade, era um jovem. Por isso que o seu pai lhe aconselhou, dizendo: seja homem, porque ele era um jovem que deveria assumir a postura de homem para assumir o trono real. Aí ele começou a ver aquela festa e de repente o menino mandou parar a festa. Ele para a festa. Todo mundo não entendeu nada. Por que parar a festa? Ele diz: eu quero adorar a Deus. Como você quer adorar a Deus, gente? Eu quero oferecer a Deus 1000 holocaustos. Eu já li a Bíblia várias vezes. Eu nunca vi ninguém oferecer a Deus no mesmo dia 1000 holocaustos. Pastor Charles, é o dia da celebração dele, o foco estava nele. Aí ele estava dizendo: você está colocando o foco em mim, mas eu quero colocar o foco no Deus que me chamou. Ele subiu um monte de mel e a fumaça começou a invadir aquele monte. 1000 holocaustos. Dá para imaginar? Toda hora eles tinham que parar, sacrificar, até chegar ao total de 1000 holocaustos. Aí a Bíblia diz, como o profeta disse aqui na sua oportunidade, depois dele fazer isso, naquela mesma noite, o Senhor apareceu para ele. É um pensamento meu, pastor Charles. Deus dizendo para aquele jovem, dizendo: eu estou impressionado com você. Eu nunca vi ninguém me oferecer 1000 holocaustos de uma vez só. Deus ficou estupefato. Ele disse assim: se você tem coragem, já vi, você tem coragem de oferecer tudo diante do meu altar, eu também tenho coragem de oferecer tudo para você. Aí o Senhor aparece a ele em visão e diz assim para ele: Salomão, me pede tudo o que tu queres, que eu entrego para você. Se você adorar a Deus de coração, se o sacrifício está nas suas mãos, se você veio hoje aqui para dar o seu melhor grito de glória a Deus,
Se você veio hoje aqui para dar o seu melhor grito de aleluia, se você veio hoje aqui para adorar e exaltar ao Deus de Salomão, eu profetizo que ele vai responder a oração. Levante a mão lá em cima no terceiro andar. Eu profetizo, pastor Charles, que não vai ser amanhã, não vai ser daqui a um mês, não vai ser daqui a um ano. Hoje, neste mesmo dia, nesta mesma hora, os céus estão se abrindo e o Deus de Israel virá ao seu encontro. Eu já estou sentindo ele vir ao meu encontro. Eu estou sentindo, levanta a mão para dar glória a Deus, levanta a mão para dar. O profeta disse, ele poderia ter pedido tantas coisas, mas ele olhou para o Senhor e disse: Senhor, eu quero sabedoria para conduzir o teu povo. Para conduzir o teu povo. Ele não disse: eu quero sabedoria para conduzir o meu povo. Porque o jovem entendeu que o povo não era dele, o povo era do Deus de Israel. Aqui eu quero abrir um parênteses para dizer para você: tudo que Deus te deu, na verdade, Ele só te emprestou, porque é todo dele. A casa que Ele te deu é dele, o carro que Ele te deu é dele, os filhos que Ele te emprestou é dele, o povo que Ele deu para dirigir é dele, o grupo que você dirige é dele. Aqui tudo é para Ele, a glória é dele, o louvor é dele, a honra é dele. Alguém concorda comigo? Levante a mão e diga glória a Deus. Aí o Senhor disse: eu vou te entregar a chave da sabedoria. E Deus entregou a chave da sabedoria a Salomão. Quem nunca leu a história das duas mulheres brigando sobre os dois filhos? Uma dizendo: este filho vivo é meu. A outra dizendo: o filho que morreu não é meu não, é dela, eu quero vivo para mim. Aí imagine, ele era apenas um jovem, pegar uma espada e dizer: eu vou cortar a criança no meio. Quando ele pega a espada para cortar a criança no meio, uma das mães se levanta e diz: não faça isso não, melhor dar o meu filho vivo para outra, porque eu abro mão, mas quero ver o meu filho vivo. Aí ele disse: então pega o menino e entrega aquela mulher, porque só o amor de mãe queria matar. Era a sabedoria que vinha sobre a vida dele. A sabedoria não vinha da terra, a sabedoria vinha do céu. Eu prego desde meus 10 anos de idade, já participei de alguns congressos poderosos, já tive o prazer de ministrar para muita gente, e alguém dizia: olha, Felipe, Deus é contigo. E me perguntaram: qual faculdade que você estudou? Eu disse: não estudei faculdade nenhuma, porque a minha sabedoria nunca veio da terra, a inteligência veio pela infinita misericórdia do Senhor, do céu. Eu quero profetizar que Deus vai fazer isso na tua vida hoje. Isso é profético, coloque as mãos sobre a sua cabeça. É profético. Eu profetizo que hoje Deus vai abrir o seu cerebro. Deus vai abrir a tua mente. Ele vai te dar inteligência. Ele vai te dar sabedoria. Não sabedoria vinda da terra, mas sabedoria dada do alto céu. Deus vai te dar tanta inteligência que todo mundo vai ficar impressionado. Vai dizer para você assim: como é que você conseguiu abrir esse negócio? Da onde veio tanta prosperidade? Como é que você conseguiu ter essa ideia? Essa ideia está vindo de Deus, do Deus de Salomão, que também é o teu Deus. Eu estou dizendo que hoje Ele não vai ungir os seus pés, não vai ungir as suas mãos, não vai ungir os seus dedos. Hoje Ele vai ungir o seu cérebro. E quem olhar para você vai dizer: a unção de Deus está sobre ti. Você acredita nisso? Não, você acredita nisso mesmo? Então se prepare, mulher, porque quando você for fazer aquele curso que ninguém passa, isso é só coisa para crente, você vai passar. Ah, se fosse você, levantava as duas mãos, dava um grito de glória, né? Aquela prova lá na Maria que você quer passar, que é tão concursada, a sabedoria vai vir sobre você. E quando você passar e alguém perguntar como é que foi que aconteceu, você vai levantar e vai dizer: foi o Deus de Salomão que abriu a minha mente. Se tem alguém sentindo a presença dele, joga a tua mão para o céu e glorifica ele. Deus ungiu a mente dele, pastor. É uma coisa assustadora. Todos agora estão admirados com Salomão. Estou prestes a encerrar. Ele está agora no 4º ano do seu reinado. E o que é que ele começa agora a fazer? Ele começa a edificar o templo para o Senhor. Ele começa a edificar o templo.
que é conhecido por todos nós outros como o Templo de Salomão, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ele começou a edificar este templo exatamente em Jerusalém, aonde o grande pai dele, rei Davi, tinha comprado o terreno do Jebuseu Araúna para que a casa do Senhor fosse edificada. Ele começa a edificar a casa, mas anote aí, não abra mais nem em casa. 1 Reis, capítulo 5, do versículo 3 ao 13. Você vai ver lá que Salomão contratou 180 mil trabalhadores. Eu disse quantos trabalhadores? 180 mil. Você já fez uma obra na sua casa? Já fez, né? Aí você, para pagar um pedreiro, foi uma luta diária. Imagine você pagar a diária de 180 mil trabalhadores. Como se não bastasse, ele disse assim, ó, eu preciso colocar supervisores para edificar esta casa. Leia 1 Reis 5,18, você vai ver que ele chamou 3.300 chefes. Pagar o salário do ajudante é difícil. Imagine pagar o salário dos chefes. Então já temos 183.300 pessoas. Da onde vinha tanto dinheiro? Da onde vinha tanta riqueza? Da onde vinha tanta bênção? Se você ler 1 Reis 5,17, você vai ver que ele disse assim: mande que traga pedras preciosas. Tragam pedras preciosas para a gente fundarem a casa. Eu já trabalhei como pedreiro. Ele estava dizendo, para fazer o radier, para fazer a sapata da casa, eu quero usar pedras preciosas, pedras valiosas. E alguém, profeta, deve ter dito para ele, para que você quer fazer isso? Quem é que vai pegar a fundação? Quem é que vai ver o radier da construção? Aí parece que eu vejo Salomão dizendo, olha, os homens não vão ver, mas o Deus de Israel vai ver. Salomão tinha essa mania de fazer as coisas para Deus que ninguém via. Se você chegasse na cozinha de Salomão, no fundo das panelas de Salomão estava escrito assim, santidade ao Senhor. Ninguém via, mas ele sabia que o Deus de Israel via. Eu quero profetizar isso. Levante as duas mãos e receba, porque eu vim debaixo da autoridade de Deus. Tem coisas que você está fazendo para Deus que os homens não estão vendo, só Deus está vendo. Mas fique em paz, que Deus não deve para ninguém. Já a bênção vai vir sobre a sua vida e Ele vai te recompensar. Pega essa palavra de glória dele. Ele tinha essa mania. Mas fique pensando comigo, da onde via tanta riqueza, da onde vinha tanta sabedoria. A bênção do Senhor estava sobre a vida de Salomão. 2 Crônica 2,13. Leia depois em sua casa, você vai ver. Ele mandou chamar Irão Abiú. Ele mandou chamar Irão Abiú. Este de Tiro era um mestre na obra. Se você ler, você vai entender que só o salário de Irão Abiú era mais caro do que o salário dos 3.300 chefes. Da onde vinha tanta bênção? Da onde vinha tanta riqueza? Qual é o segredo de Jedidias? Qual é o segredo de Salomão? E veja que ele paga estes homens por 7 anos. Pagou eles por quantos anos? Por um dia? Por 7 anos. Leia 1 Reis capítulo 6, versículo 38, você vai ver que ele demorou 7 anos para edificar esta casa. Catou o seu irmão e diga, foi 7 anos pagando para mais de 183.300 pessoas. Da onde vem tanta bênção, meu pastor? Da onde vem tanta riqueza? Qual é o segredo deste jovem Salomão? Este templo, ele tinha 4 divisões. Quantas divisões tinham? Eu estou para encerrar. Quantas divisões tinham? 4 divisões. Alpendre, átrio, lugar santo e santo dos santos. Porque esse templo, ele tinha a mesma planta do tabernáculo. Era uma cópia do tabernáculo. O alpendre era o lugar de entrada. Lá no lugar de entrada tinha 2 colunas. Quantas colunas? Essas 2 colunas foram feitas de bronze. Quando o sol batia lá, brilhava o templo, era uma coisa inexplicável. Se você entrasse no átrio, tinha uma grande pia, que eles chamavam de mar de bronze, onde os animais eram sacrificados. Tinha a mesa com os 12 pães também lá. E era uma coisa magnífica.
né? Quando você entrava no lugar santo, melhor dizendo, tinha lá esta mesa com os 12 pães e um candelabro. Imagine os senhores, não era um candelabro, eram 10 candelabros. Todos esses candelabros eram de ouro. Todos esses candelabros eram de quê? Ouro. Da onde via tanta riqueza? Da onde via tanta prosperidade? Se você entrasse no Santo dos Santos, você ia se dar de cara com 2 querubins, né? Eu tenho quase 2 metros de altura, 1,85 m. Mas cada querubim tinha 4,5 metros. Um do lado direito e um do lado esquerdo. Todos esses querubins foram cobertos de ouro. Foram cobertos de quê? Ouro. Se você ler em sua casa, em 1 Reis, capítulo 6, você vai ver que Salomão mandou revestir a casa toda de madeira de cedro, que ele exportou de Irã, rei de Tiro. E ele não gostou. Aí sabe o que Salomão fez? Não quero mais que essa casa seja o chão e os tetos de madeira. Eu quero cobrir de ouro. Está escrito em 1 Reis 6, 21. E cobriu Salomão por interno toda a casa de ouro. Cobriu toda a casa de ouro. Era magnífico. Era uma coisa linda, esplendorosa. Mas todo mundo devia perguntar: da onde vem tanta bênção? Qual é o segredo deste rei? Talvez você já leu em sua casa, assim como eu já li. Em 1 Reis 10, 21 está escrito assim: que a prata nos dias de Salomão era a mesma coisa que nada. Não tinha valor, porque os móveis, utensílios da casa do rei eram todos de ouro. Dá para imaginar você chegar na casa do irmão, pedir para visitar e olhar e ver o armário dele? O armário é de ouro, a cama é de ouro, tudo é de ouro. Todo mundo ficava enlouquecido com esse homem. E talvez você já leu em 1 Reis 10, 26, o exército do rei Salomão, não estou inventando. Ele tinha 1.400 carros. Dá para imaginar você entrar na sua garagem hoje, lá tem 1.400 carros para você usar a hora que você quiser? Só não bastasse, ele tinha 12.000 cavaleiros. Quantos cavaleiros? 12.000. Dá para imaginar ter 12.000 seguranças? Da onde vinha tanta bênção? Da onde vinha tanta riqueza? Qual era o segredo deste menino? A prosperidade e a bênção de Deus estava sobre a vida dele. Ao ponto que Salomão disse que tudo que ele desejou, Deus entregou na palma das mãos dele. Era sobrenatural. Eu estou prestes a encerrar. Mas um dia a fama deste homem chegou até a rainha de Sabá, que era uma do reino de Sabá mais poderosas dos tempos antigos. Ela disse assim: eu vou sair daqui do meu reino, eu quero ir até Jerusalém, porque a fama do rei chegou aqui em Jerusalém. Você está preparado para Deus fazer isso com a sua vida? Pastor, isso é loucura? Não, estou dizendo que o Deus de Salomão também é o teu Deus. O Deus que abençoa Salomão também pode abençoar você, também pode abençoar a tua casa, também pode abençoar a tua geração, também pode abençoar os seus filhos, também pode exaltar o teu nome sobre a face da terra. Calma, naquela época não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha Twitter, não tinha WhatsApp, mas o Deus de Israel fez que a fama dele chegasse lá. Eu vim debaixo da autoridade de Deus para profetizar que Deus vai fazer isso com alguém aqui. Eu profetizo que Deus vai mudar a sua sorte, Deus vai mudar a sua história, e a sua fama vai prosseguir sobre os quadrantes da terra. E quando alguém perguntar como é que foi que isso aconteceu, você vai olhar para o céu e vai dizer: foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus. O historiador diz que quando a rainha de Sabá chegou lá em Jerusalém, ela foi recebida por um dos servos do rei. E o servo estava tão bonito, estava tão bem apresentado, tão bem arrumado, que ela pensou que aquele servo era o próprio rei. Mas o historiador diz que não era o rei, era apenas um dos servos do rei. Imagine a magnitude de Salomão. Mas um dia, Jesus pregando, entre os fariseus estavam perguntando a ele: você é Deus mesmo? Aí Deus, o mestre Jesus Cristo disse em Mateus
12:42. Olha, a rainha de Sabá veio para ver Jerusalém, mas aqui está aquele que é maior do que Salomão. Eu acredito que esse é meu Deus, eu acredito que esse é teu Deus. Você quer isso? Quer isso mesmo? Então pegue na mão do seu irmão do lado, diga assim para ele: hoje o Deus de Salomão está aqui para dizer que ele é maior do que Salomão. E o que ele vai fazer na sua vida pode ser maior do que ele fez na vida de Salomão. Quem acredita, joga a mão para cima e agora. Você crê mesmo nisso? Isso é coisa de crente. Você crê mesmo nisso? Que você entrou aqui de um jeito, mas você vai sair daqui de outro jeito. Levanta a mão, profeta, e adora o Deus de Salomão. Olha aqui, meu irmão. Você está se perguntando qual é o segredo de Salomão. Eu, como menino, quando estudei a história dele, também perguntei qual é o segredo de Salomão. Porque ele alcançou tantas coisas assim. Talvez no fim da vida dele, ele deu alguns vacilos. Também puderam. Era tanta coisa na vida dele. Mas Deus teve misericórdia. Eu acredito que eu vou encontrar Salomão lá na glória. Acredito que vou dar um abraço nele e vou dizer: Deus foi Deus na sua vida e mostrou que a gente é falho, mas que Ele abençoa, que Ele guarda, que Ele é um Deus poderoso. E vou dar também um abraço e um beijo no meu Deus, do Deus de Salomão, aquele que é maior que Salomão, aquele que é maior do que o templo, aquele que é maior que tudo de tudo. Ele é o Deus dessa igreja, Ele é o Deus, Ele é o nosso Senhor. Pastor, qual é o segredo? Antes dele começar a reinar, missionário dele, ele foi ter a conversa com o pai. E imagine, Davi já era também um homem arquimilionário. Porque um dia, para fazer a oferta, ele ofertou toneladas de ouro. Esse é o sonho de todo pastor. Pediu oferta e vinha toneladas de ouro para poder abençoar a igreja, poder abençoar os irmãos. Mas ele estava assustado, dizendo: pai, como é que eu vou ser sucessor? O que é que eu vou fazer? Aí o historiador diz, segundo a história paralela, a Bíblia diz: se todos os atos e feitos do nosso mestre fossem escritos num livro, não haveria livro que caberia isso tudo. Então, às vezes, é bom a gente usar a história paralela. E a história paralela diz que nesse dia que Davi, já anciões, aquele dia que ele estava se tremendo, mal de março, e as virgens tinham que aquecer ele deu um conselho para o filho dele, dizendo: filho, confie no Senhor. Porque Davi nunca confiou na sua riqueza, nunca confiou nos seus bens, nunca confiou na sua glória, no seu resplendor. Ele sempre confiou no Senhor. Leia o Salmo de número 20, você vai entender o que eu digo. Ele mesmo disse: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos, nós faremos menção do Deus de Israel. Aí ele voltou para seu filho e disse: filho, o segredo é confiar no Senhor e não se estribar no meu próprio entendimento. Provérbios 3, 5. Ele só escreveu o que o pai dele ensinou para ele. Confie no Senhor de todo o seu coração e não estribe no seu próprio entendimento. Era ele dizendo: este é o segredo da minha vida. É por isso que o mal não tem tocado em mim. É por isso que a bênção está em mim. É por isso que Deus me entregou isso tudo. Salomão seguiu o conselho de seu pai e escreveu isso para nós hoje, inspirado pelo próprio Deus Pai. Eu quero dizer para você, já encerra agora, se você seguir esse conselho que Salomão está nos dando, que passou de milhares de anos atrás, de Davi para ele e de Salomão para a igreja, eu profetizo que a bênção de Deus estará sobre a tua vida. O mal não vai conseguir tocar em você. O nome do Deus de Israel vai ser glorificado sobre a sua vida. Quem acredita, fique de pé e dá de glória a Deus.
Fique de pé, grande aleluia, até a